Evangelho de Lucas 22, versos 24 a 27. Suscitaram também entre si a discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Nós somos despenseiros da graça de Deus. Essa mensagem é o texto de Jesus instruindo os seus discípulos que eles deveriam ser servos e não procurar ser dominadores ou seguirem a fórmula do mundo em relação à questão das hierarquias. Aqui o texto diz que nós somos iguais. O maior ou o menor, no sentido de alguma questão, aqui diz que seja como, o maior seja como o menor. Não é a ideia de que o menor é maior, mas independente da sua posição, da sua situação, seja financeira, seja da hierarquia de comando, você não é diferente do outro, porque tem mais dinheiro ou porque tem mais influência, e assim deve funcionar na igreja, no reino dos céus. E a aplicação que Jesus diz que no mundo não é assim. No mundo, o maior é o que manda e os outros vão se cercando daquele para que eles possam também ter alguma vantagem. Mas no reino dos céus não é assim. No mundo, aqui está na Bíblia a linguagem de hoje, os reis desse mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Richard Foster ele faz uma aplicação deste tema, nos comparando a galinhas, né? É uma afirmação um pouco forte, né? Ele fala de um galinheiro, que num galinheiro não há paz enquanto não fica acertado quem fica no puleiro de cima ou no de baixo, né? Eu nunca tive galinheiro, não sei como é que funciona essa briga de galinha, mas ele fala sobre isso. E o que significa isso? Eu estava pesquisando um pouquinho a mais, chama hierarquia de bicagem, olha o termo, pecking order, hierarquia de bicagem. As galinhas ou aves, no galinheiro tem uma constante disputa de dominância, ou seja, quem pode bicar quem come primeiro, quem ocupa os melhores poleiros. E é exatamente assim que funciona o mundo. Mas, infelizmente, essa aplicação ela é bem irônica, né? Porque nós, como seres tão importantes, pessoas, seres humanos tão inteligentes, ainda aplicamos digamos assim, uma experiência que é lá no galinheiro que é aplicada, né? Então, eu dou uma bicadinha aqui, aí eu vejo se o outro vai bicar mais forte, senão aí eu já me acho que eu estou no puleiro de cima, e eu vou assim nessa técnica, criando
o poder. Eu sou melhor, você é pior. E aqui ele fala, a paz no galinheiro, quando digamos assim, essa hierarquia, ela já foi estipulada, ou seja, quem é maior, quem é menor. Só que não é uma paz de paz, é uma paz baseada na bicagem. Então eu consegui o meu lugar no galinheiro. O que está abaixo, ele não está feliz, mas ele está conformado, porque ele não tem como concorrer com o bico do outro, né? Vou parar por aqui, deu para entender bem, né, irmãos? E eu fico pensando, olha o que Jesus fala, nós não somos como o mundo que fica tentando medir quem é mais importante. O mais importante, ele é mais importante, mas ele é como o menor. Eu não estou dizendo que um é mais importante que o outro, que um tem mais poder, que um tem mais dinheiro, que um tem mais capacidade de realizar determinadas atividades. Sim, existe essa diferença, o próprio Deus nos dá dons diferentes. O problema é quando a gente usa essas diferenças para querer se colocar acima do outro. E a gente perde muito. Essa tensão, ela gera perda. Essa paz é uma paz aparente, porque apenas é uma paz de que as pessoas se contentaram em ficar em determinado lugar. E nós somos despenseiros da graça de Cristo. Nós devemos servir uns aos outros conforme os nossos dons, servir a Deus. A frase do reverendo Hernandes diz: a graça é a fonte dos dons, carismas. Ter um dom espiritual, portanto, é como ter um depósito da graça que deve extravasar. Nós não estamos nesse mundo para ser servidos, nem para ser elogiados, mas para servir ao nosso próximo como quem serve a Deus. E nós precisamos então, irmãos, como igreja, estarmos sempre unidos. E é muito difícil, nós somos humanos, nós às vezes temos falta de paciência em relação a muitas coisas, mas nós devemos lembrar da importância de cada um de nós, e assim estarmos vivendo em união, nos preocupando com o nosso próximo, em amar, em servir e buscar sempre essa presença do Senhor. Devemos buscar servir conforme a graça que nos foi doada, através da graça multiforme. Devemos servir com os vários dons que Deus tem nos dado. E aí a gente diz que igual é o maior e o menor, é como o. Mas em relação a maior e menor, em relação na Bíblia ele diz maior é o que serve. Maior é o que serve. Quem serve? O maior serve e o menor serve. Mas maior não no sentido de se sentir melhor, né? Ou seja, maior do que ser maior é ser servo. Maior do que ser menor é ser servo. Não é uma disputa de classe, quem é o maior. Todos são iguais. E todos nós, quando servimos, nos tornamos maiores, porque estamos servindo a Deus. Então a nossa maior alegria deve ser em servir. O texto que nós lemos, ele começa com a discussão, né? Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Nós precisamos orar por isso, irmãos, porque nós temos no nosso coração, muitas vezes, esse sentimento de medida. Qualquer lugar que a gente chega, a gente já começa a medir, a achar, olha, a minha igreja é melhor, olha, eu sou maior nisso, eu sei fazer melhor aquilo. E muitas vezes a técnica para que você se considere, ou que você veja-se maior, é diminuindo o outro. Então eu chego num lugar, para eu ser o melhor pastor, eu tenho que achar o defeito do outro pastor. Aquele lá não é melhor, olha, ele faz aquilo errado, ele é aquilo.
Então, nós chegamos na igreja e começamos a tentar escalar, não, eu sou melhor, aquele lá tem esse defeito, aquele lá não serve, aquele... E aí o que a gente faz, irmãos? A gente vai ficar sozinho, né? Sozinho, talvez no lugar mais alto. Eu tenho medo de falar isso, parece que eu estou falando que tudo é galinha, mas vocês estão entendendo, né? Mais alto do galinheiro, só que sozinhos, porque a gente não está servindo a Deus, a gente está preocupado em quem é o mais importante, como eles estavam aqui, discussão, quem é o maior, e aí a gente deixa de fazer, de cumprir a nossa missão. Então nós precisamos muito, né, de Deus, que nos dê humildade para a gente viver como irmãos e estarmos entendendo que nós todos precisamos uns dos outros, e assim nós vamos servir a Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa, para que o Senhor Deus venha mais uma vez falar conosco, Deus, que nós possamos ser servos, que nós possamos amar a Tua causa, não ficar incomodados, ó Pai, se porventura formos abatidos, ou talvez nosso trabalho não seja reconhecido por alguém, que, ó Deus, nós estejamos unicamente pensando em ser servos do Senhor, ó Pai. Também nos abençoe, para que não venhamos a diminuir ninguém, para que não venhamos a querer ocupar lugar, ó Deus, deixando outros de fora, mas que nós todos possamos viver em união, em paz, ó Deus, sempre lembrando que nós somos todos iguais, não há ninguém melhor, ó Deus. Nós todos somos servos do Senhor e devemos assim crescer através do serviço e não de algum tipo de posição que nós achamos ter. Ó Pai amado, assim nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.